Então, boa noite a todos e todas. Vou, então, me apresentar aqui para vocês. Pode passar, por gentileza. Então, eu sou o Emerson Machado, sou jornalista, com ênfase em fotografia, formado pela Unicinos, também mestre em comunicação pela Unicinos, e agora formando em História. Né? Esse semestre, né, termino a faculdade. Tenho 51 anos. Eu sou multiartista, né? Eu trabalho em comunicação, fotografia, design gráfico. Fiz agora entrando para o audiovisual, né? Com documentários. Comecei em produção artística, né? E aí depois empresarial. Trabalho desde 2000, né? E a partir de 2011 eu criei a Tangerine Fotografias, que esses dias até um cara na rua me parou e me chamou de Raul Seixas, assim e tal. E aí eu fiquei pensando assim agora, me veio o negócio, eu acho que é isso mesmo, meio que me define um pouco também, assim, uma metamorfose ambulante, né? Então agora o Tangerine Fotografias virou Tangerine Imagens, né? Pode passar, por gentileza. Volta mais um pouquinho. A minha filha que fez, né, essa caricatura, e ela tinha 7 anos. Né? Então, minha filha é super artista, assim, e ela é demais, eu sou muito fã dela. Pode passar, por gentileza. Então, pessoal, assim, eu comecei, então, mais ou menos, eu tinha 28 anos, estou com 51, então já vão aí já um tempo aí, né? Então, eu comecei com produção de bandas, né, eventos culturais, empresariais, e eu não imaginei, assim, que eu iria para a fotografia inicialmente, né? Então, eu comecei com assessoria de comunicação e tal. E aí, numa disciplina de fotografia na faculdade, foi a minha primeira nota alta, e aí a professora me chamou, disse, não, vem que agora vai ter um grupo de fotografia, a gente quer que tu participe e tal, e era voltado para jornalismo, né? Então, nesse processo de fotografia, eu comecei dentro então da faculdade. E aí, depois de formado, como o fotojornalismo ele conversa muito com os eventos, e aí comecei a fazer casamento, 15 anos. Bom, aí fiz de tudo. Circulei Porto Alegre, Gramado, Charqueadas, Canela, enfim, um monte de lugar assim, perto ali de Porto Alegre, né? E aí chegou um momento que eu estava num encontro de fotógrafos, isso foi acho que 2010, e aí foi um momento que meus filhos também nasceram, daí eu estava assim, poxa, né, a gente que trabalha com eventos, geralmente é fim de semana, e aí fim de semana meus filhos vão estar em casa, eu não vou estar com eles, e eu participei de um evento de fotógrafos, e aí todo mundo falando de casamento, 15 anos, não sei o que e tal, e eu fiquei pensando, e as outras áreas? Ninguém falou das outras áreas, daí eu comecei a ir para a área da publicidade, então comecei a fazer uma transição, né, para a publicidade. Então, por gentileza, bota o site ali um pouquinho. Então, daí eu comecei a fazer essa transição daí para a fotografia de gastronomia, produtos, arquitetura de interiores, fotografia industrial, alguma coisa de retrato e eventos empresariais. E aí, então, nesse processo, volta mais um, né? Eu comecei a ter uma vontade de voltar a estudar, né? E aí eu fiz um projeto e entrei no mestrado da Unicinos. Então, aí nesse processo, então eu fiz a transição para a fotografia publicitária e comecei, então, a fazer o mestrado. E aí, nesse processo do mestrado, no finalzinho, me convidaram para dar aula numa faculdade, né? Para dar aula de fotografia. E aí, nesse processo, acabamos assim me envolvendo com a faculdade e tal. Depois que eu terminei o mestrado, e aí o coordenador se aproximou e disse, vem cá, tu dá outras disciplinas também? Eu disse, sim, né? Porque o mestrado em comunicação ele possibilita a gente dar aula em jornalismo, publicidade, em várias áreas, né? E foi aí, inclusive, que eu tive proximidade com as leis de incentivo à cultura, né? Daí, nesse processo também, a gente desenvolveu a rádio universitária, né? E aí, agora que eu estou fazendo uma transição, né?
que venho trabalhando com audiovisual também a partir de 2022. Pode passar. Então, eu vou mostrar algumas produções artísticas, porque assim, eu sempre tive vontade de me expressar artisticamente, mas eu nunca tive espaço, né? Família de origem humilde, minha família vem de São Gabriel, aí de São Gabriel, na década de 70, vão para Porto Alegre buscar trabalho e tudo mais, né? Então, eles não conseguiram enxergar em mim, por exemplo, que hoje, com o conhecimento que eu tenho, que eu vejo meus filhos ali, né? Esse aqui vai para as humanas, esse aqui vai para as exatas, né? Eu não tenho essa clareza ainda. Quer dizer, eles não tinham, né? Que eu tenho. Pode passar, por gentileza? Então, na faculdade, esse foi o meu primeiro trabalho autoral, né? Então, eu fui para dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, e aí passei o mês inteiro de outubro fotografando, e aí, a partir daí, eu levei essa exposição para alguns lugares e tal. E eu tive a curadoria também da fotógrafa Jaqueline Joner, que ela é uma das pioneiras no fotojornalismo gaúcho, né? E eu tive assim a oportunidade de ser aluno dela, assim. Então foi assim um grande aprendizado, né? Pode passar. E aí, então, nesse processo do São Pedro até chegar aos monóculos digitais, né, foi esse processo de ir para o mestrado, né, de ficar fazendo essa transição da fotografia de eventos para a publicidade e tal. E um conhecido que trabalhava no Sesc, né, daí ele disse, vem cá, Emerson, tem umas fotos para nós fazer uma exposição. Eu disse, cara, eu tenho, mas eu queria uma coisa diferente, não sei o quê, porque é uma característica minha sempre tentar fazer algo diferente, né? Foi aí que eu tive a ideia, então, dos monóculos, né, que é essa pequenininho aqui, que tem uma lentezinha, tu olha, lá no fundo tem uma imagem e tal. E aí eu levei para vários lugares. Então, eu suspendi isso debaixo de árvore, dentro enfim, de uma sala de exposição em São Leopoldo. Levei para vários lugares, né? Pode passar. E aí, depois da pandemia, que se abriu aqui, né, os editais e tal, 3 minutos, aí foi que eu entrei com os monóculos digitais e comecei a circular. Pode passar. E aqui, esse projeto é um projeto que foi contemplado, mas eu não pude executar ele porque faltou... eu não podia entrar com 2 CNPJs, e aí eu e o Sérgio Rosa, aqui de Venâncio Aires, a gente tinha apresentado um projeto. E aí aquele, para mim, era mais importante. Aí esse aqui eu até ia ganhar mais dinheiro, eu ia ganhar o cachê inteiro, mas aquele ali era histórico, era um processo muito mais rico, sabe? E aí eu acabei escolhendo outro projeto. Pode passar. Pode passar? Então, esse Rastros e Sombras, ele também é um audiovisual, porque eu circulei por dentro desse hospital psiquiátrico e captei o som. Então, são as fotografias e mais o som dos internos, porque eu não podia fotografar os internos, por questões de imagem. Pode passar? E aí, esse aqui foi um outro trabalho que eu fiz também para um músico lá de Porto Alegre, que são 1.700 fotos em sequência, que é um stop motion, né? Onde eu fiz o clipe lá para ele e tal, o Egisto Dal Santo lá de Porto Alegre. Pode passar? Então, esse é o meu primeiro documentário que eu fiz junto com o Sérgio Rosa, aqui de Venâncio Aires, né? E aí, retratando, né, o clube social aqui mais antigo, um dos mais antigos aí do estado, e é um trabalho que eu tenho muito afeto, inclusive esse fim de semana passado estava lá, e sempre que eu posso, eu estou junto, assim, porque eu gosto muito do povo de lá. Pode passar? E aí, então, esse é o último documentário que eu fiz, né? Que eu tive também, a gente sempre faz tudo coletivamente, esse negócio de fazer sozinho não existe, né? Então, eu tive o apoio do Djalma, né, da Silva, que é aqui de Venâncio Aires também, e que me orientou, assim, né, buscar, olha, essas pessoas são interessantes a gente trazer e tal. E aí, então, esse documentário foi feito ano passado. Pode passar? E aqui, última, para a gente finalizar, minhas últimas produções. Pode passar? Eu fiz um curso para noções básicas de audiovisual para lajeado. Pode passar?
letramento digital com um grupo de mulheres negras, que foi muito legal, assim, né? Porque muita gente saiu do analógico e foi para o digital sem saber direito, né? Sem conhecer. Foi muito bacana. Foram 7 aulas, eram para ser 8. Só que na 8ª veio a chuvarada, a enchente, e a gente acabou ficando nas 7 aulas. Pode passar? E aí, dentro do projeto dos monóculos também, né? Fiz uma oficina de fotografia para celular. Pode passar? E, para finalizar, esse foi um projeto assim que eu gostei muito de fazer, né? Que é o Cuca Cinema e Linguiça, né? Que é levar o cinema para o interior, né? E, no final, então, tinha um lanchinho ali, tá? Onde tinha confraternização e também uma troca de ideias sobre o audiovisual. Então, em princípio, pode passar? Em princípio, então, é isso. Sei que é pouco tempo, né? Poderia falar mais de cada coisa, mas a metamorfose ambulante está aí, né? E esse é o Emerson Machado.